E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Estou aqui, né? Para bater mais um papo com vocês hoje. Tomando meu cafezinho, pouco mortadela. Simplicidade é tudo, né? Simplicidade é tudo na vida. E hoje, né? Eu quero falar, né? Estou aqui também com... Vou mostrar aqui para vocês um bolozinho de abacaxi. Oh, beleza! Gosto muito de abacaxi. Suco de abacaxi. Tem um pouco que eu não tomo um suco de abacaxi. Muito bom. Então, hoje, eu queria falar aqui um pouco sobre o despertar. Me perguntaram aí nos comentários, ou me pediram, né? Me sugeriram falar sobre como despertei. Totalmente desperto, obviamente que eu não estou, né? Porque isso é difícil. Se livrar realmente dessa Matrix. Mas eu acredito que o que é alcançável para nós, que estamos vivendo aqui em sociedade, uma sociedade tão massificada, né? Uma sociedade que te obriga a diversos comportamentos, uma sociedade que não te ensina a pensar, e uma sociedade também que não pensa, né? Porque se pensasse não haveria religião, se pensasse não haveria tanta diferença social. Se nós vivêssemos numa sociedade pensante, não existiriam abusos, crimes, não haveria nem necessidade de leis, né? Eu costumo dizer, ser humano precisa de lei por quê? Porque o ser humano é podre em si, né? Em essência, o ser humano é pervertido, o ser humano é corrupto, é mau em essência. É por isso que o próprio ser humano criou leis para se proteger dele mesmo. Hoje nós não temos mais predadores, né? Nós somos os predadores de nós mesmos. Pausa para os nossos comerciais. Então, nós precisamos nos proteger de nós mesmos. E aí, como eu estava dizendo, uma sociedade onde a base é trabalho, né? Trabalho escravo, onde a base é diferença social, onde você tem que matar um leão por dia, é uma sociedade onde o indivíduo nem tem tempo para parar para pensar. Que é a ideia aqui do nosso canal, né? Liberdade passa por isolamento social para você poder parar para pensar. No burburinho, no tumulto, você não consegue raciocinar. Eu costumo comparar com uma experiência científica, né? Você não pode, o cientista não pode se envolver emocionalmente com o que ele está analisando. Ele não pode, por exemplo, se afeiçoar a cobaia, né? Não tem como, senão a experiência não dá certo. Então ele tem que ter um certo isolamento em relação ao experimento. Então, a melhor coisa é você viver sozinho para você poder observar a sociedade de longe. Eu acho que já começa por aí. O despertar, né? Se você for ver todos esses avatares religiosos, esses mitos, Jesus, Buda, sempre se afastavam, sempre se isolavam, sempre iam para um certo isolamento. A mente deles era isolada, eles pensavam de maneira diferente, eles viam, como se diz, fora da caixa, né? Por um ângulo diferenciado que as outras pessoas não conseguiam ver. Para mim isso é despertar, né? Muitos, né, eu acho que a maioria das pessoas nunca explicou o que é o despertar da consciência. E o nosso canal aqui explica o que é a iluminação, né, que sempre foi visto como algo místico, como algo esotérico, como algo dos grandes mestres que meditam durante anos até despertarem a sua consciência. Ninguém explica o que é isso, né? O nosso canal explica. A gente aqui fala, iluminação é mudança de localização de consciência. Só isso, né? No seu cérebro, quando a sua consciência se move de uma área mais primitiva, mais emocional, mais
animal mesmo, mais animalesca. Nós temos áreas como o sistema límbico, que tem associação com o cérebro reptiliano, aspectos do cérebro mais antigos. Quando você desloca sua consciência, sua atividade cerebral dessa área para a área mais nova, que é o neocórtex, que é a área do raciocínio, claro que você não abandona as atividades nessas áreas mais baixas, porque você precisa delas, você precisa da emoção, né? Você tem empatia, senão você vira um psicopata. O psicopata é aquele que deslocou a atividade cerebral dele, muito provavelmente é uma questão genética, né? A atividade do psicopata só acontece no neocórtex. Ele não tem quase atividade no sistema límbico, sistema emocional, então ele não consegue ter empatia, né? Ele é só razão pura. Imagina um predador com razão pura, que não tem o mínimo de empatia, o mínimo de emoção. Isso é um psicopata. Né? E devemos dizer aqui que quem pensa que psicopata é aquele que mata, não. É apenas 2%, cerca de 2% dos psicopatas que chegam a cometer crimes. A grande maioria gosta de torturar porque quer se sentir mais inteligente, quer se sentir mais... O prazer, né, se o psicopata tem algum prazer, é se sentir superior. Né? Como predador, se sentir superior ao outro. Então ele está sempre buscando uma vítima, não para matar, mas para torturar. Né? É muito comum psicopata no mundo da política, no mundo da religião, os abusadores de uma forma geral, né, porque não tem empatia. E nós, né, não propomos que você se abra mão da sua emoção. Não, isso é perigoso. Porque aí você perde a noção do outro, né? Perde a noção de que você também tem responsabilidade dentro da sociedade que você vive, porque, claro, né, se nós vivemos em sociedade, nós temos também que participar dela, de alguma forma, né? Trabalhando, de preferência no que nós gostamos. A questão é minimizar o sofrimento. O sofrimento sempre vai existir. Então, o que ocorre? O despertar tem a ver com isso. Deslocamento de consciência. Você tem que parar para pensar, parar para analisar quais são os seus pensamentos durante o dia. Você é mais regido pela razão, pelo intelecto, pelas coisas da mente, né, por observar, por tentar melhorar, por tentar evoluir. Você se associa mais com isso. Você se associa lá mais com o lado positivo da vida. Não positivo que eu digo de ajudar ninguém, de ajudar os outros, mas de ver as pessoas bem, né? Você se associa mais com isso, de querer ver um crescimento, tanto em você e na sociedade. Ou você se associa com emotividade, com reatividade, com ódio. O que te guia durante o dia? Quais são os seus pensamentos? O que você vê na televisão? O que você gosta de ver? Você gosta de ver o quê? É sofrimento? É dor? Você gosta de ver vulgaridade, briga? Você é uma pessoa idólatra, você idolatra pessoas, você se emociona fácil, você cai fácil nos golpes, dos golpes emocionais, né? Porque a nossa sociedade é regida por emoção. Então você compra com facilidade porque te convencem, porque a vendedora é bonitinha, você é guiado por sexualidade, você é guiado o tempo todo, você está o tempo todo excitado, o tempo todo querendo fazer sexo, o tempo todo olhando rabo de saia, você não se controla, você não... Cara, isso é perigoso, você no seu trabalho, você tem que respeitar as pessoas, né? A maioria dos homens não respeita as mulheres, dentro de condução, absurdo, cara, o cara querer esfregar dentro de um ônibus, na bunda de uma mulher, isso é um desrespeito. O cara querer no trabalho, fazer assédio, ficar jogando piadinha, não sabe separar o lado profissional do outro lado, né? Ora, essas questões são, quem você é, né? Você é um animal reprodutor que só pensa em sexo? Você é um animal que só pensa em briga? Que só gosta de ambiente com péssima música? Qual a música que se ouve? Olha só, tudo isso interfere. Que música que você ouve? Que frequência a sua mente está? Você gosta de quê? De uma música mais evoluída? De uma música mais sofisticada? De uma música mais harmônica? Ou você gosta de barulho? É samba, é pagode? É isso que você gosta? É funk? É música de guerra? É isso? Música do corpo, música sensual, música para dançar? É só isso que você gosta? Então, despertar da consciência é isso. Despertar da consciência é uma mudança da atividade cerebral, que no Oriente chamavam de subida da Kundalini, né? Falavam que a Kundalini era uma espécie de uma serpente, né? Simbólica, energética, que estava na base da coluna vertebral e que tinha que subir até o topo da cabeça, né? E aí a iluminação. Mas isso é metafórico. Que ao longo da coluna vertebral, né,
São 33 vértebras, por isso que dizem que Jesus começou o seu sacerdócio aos 33 anos. Tudo simbólico. A história de Jesus é uma história mítica, construída literariamente. Mesma coisa a história de Siddhartha Gautama, do Buda. Então, todos esses seres ditos iluminados, eles tinham uma visão diferenciada. Por quê? Porque não foi questão de subir energia de Kundalini, nada disso. Isso é metafórico. Foi a questão científica que a gente observa na prática é uma mudança. E isso já foi observado na prática, gente. Já foi observado que pessoas que têm tendência para crença, por exemplo, pessoas que acreditam em Deus, pessoas muito religiosas, quando se foi fazer o escaneamento cerebral através de ressonância, se viu que essas pessoas tinham muita atividade no sistema límbico, sistema reptiliano, instintivo, emocional, onde não existe razão. Por isso que o religioso é tão irracional. Porque você não consegue convencer um religioso racionalmente, porque ele não trabalha com aspectos racionais. Ele trabalha com o sistema límbico. São pessoas muito emocionais, muito apegadas à família, muito apegadas à filha, pessoas. São pessoas emocionais que não conseguem usar o raciocínio para aplicar em questões existencialistas. Muito difícil, né, o religioso entender a diferença entre metáfora. Eles têm essa dificuldade. É a mesma dificuldade que alguns débeis mentais têm. Podemos fazer uma associação aqui, né, entre pessoas muito religiosas e pessoas débeis mentais. Pessoas débeis mentais, né, pessoas especiais, que têm algum problema mental, têm muita dificuldade com a abstração. Eles são muito objetivos, eles não conseguem sair dessa realidade física. Então tudo para eles tem dificuldade de abstração. E o crente é a mesma coisa. O crente, como ele trabalha o sistema límbico, e podemos observar que a maioria dos loucos são emocionais, são pessoas que estão no sistema límbico, né? Sistema muito emocional, muito reativo, muito instintivo. O louco muitas das vezes é violento, é agressivo. Você não consegue acessar a mente do louco através da racionalidade, porque ele não tem muita atividade no aspecto racional. Então o louco é esse, o louco é o que está afundado no sistema límbico. Ele não consegue ver diferença entre realidade e fantasia. Mesma coisa é o crente, não consegue ver diferença entre o mundo físico e o mundo abstrato. O mundo abstrato, o mundo dos deuses, o mundo dos fantasmas, da rebus, do diabo. Isso não existe, isso é abstrato, isso depende do homem para existir. Então, os crentes têm muita essa dificuldade, como eu falei, que também os doentes mentais têm. Racionalidade, né, é justamente o que caracteriza uma mente saudável. Racionalidade, coerência nas suas ideias, né, estar em fase com essa realidade, nosso objetivo aqui, sem criar fantasia, sem criar ilusões. Claro que nós podemos cientificamente, né, mentalmente, emular situações que ainda não existem, supor coisas que são possíveis e que são prováveis. Agora, a improbabilidade é uma coisa que geralmente a mente racional abandona. Se é improvável, se é difícil de acontecer, se é raro, não é científico. O que é científico se produz com facilidade. O que é científico é facilmente reproduzível. Isso que é científico. Uma coisa que só acontece raramente, ou que nunca acontece, ou que nunca foi vista, é uma coisa que está na abstração. Então, para mim despertar isso, eu sempre tive essa capacidade desde jovem, né? Desde muito jovem, eu já tive muita atividade, pouca atividade no sistema reptiliano, pouca atividade no sistema instintivo emocional. Eu tinha muita atividade no neocórtex. Eu sempre pensei, eu sempre observei, eu sempre questionei, eu sempre quis, cara, era um sonho meu, sempre foi um sonho meu, sempre eu queria que os fantasmas existissem, eu queria que os discos voadores existissem, os aliens, eu queria ver uma invasão na Terra dos aliens, os aliens chegando na Terra, né, e fazendo contato com o ser humano, não uma invasão, né, mas uma chegada. Eu queria todos esses sonhos mirabolantes, os fantasmas, as bruxas. Eu cacei muito isso, eu procurei muito isso. Sabe o que eu achei? Nada. Achei um mundo de mentiras. Achei um mundo de enganação, de ilusões, de palhaçada, de gente que não sabe o que está falando, de gente que usa da boa fé dos outros para enganar. A religião está aí que não me deixa mentir. Então, iluminação é isso, é perceber a mentira. Vamos traduzir em miúdos? Iluminação é isso. Ser iluminado é jogar luz sobre as coisas e ver como essas coisas realmente são. E aí, eu sempre fui assim, né? Sempre fui um cara, tive minhas ilusões, claro, né? Como eu falei inicialmente no começo do vídeo, esse mundo aqui é um mundo que já te bombardeia desde que você é pequeno com vários pensamentos de massa.
pensamentos que não têm a ver com a realidade. Essa obrigatoriedade de casar, de ter família, de que a família é a base da sociedade. É por isso que eu me afasto, né, dessa sociedade. Eu sou misantropo mesmo. Família, cara, que é coisa mais antidemocrática do que isso? Onde você está num grupo que te controla, que diz o que você tem que vestir, como é que você tem que se sentir, como é que você tem que se comportar. Porra, entende? Então, pra mim, tudo isso são mentiras que eu fui desconstruindo. Eu também tive família, mas abandonei. Eu também tive esposa, abandonei. Né? Eu também tive filho eu não abandonei, né? Mas abandonei a ideia de filho. Eu perdi meu filho e abandonei essa ideia. Então, na realidade, eu não abandonei minha esposa, né? Nós tivemos um acordo de separação, mas eu abandonei essa ideia de casamento, abandonei a ideia de família, abandonei a ideia de filho, abandonei a ideia de trabalho, de amor pelo trabalho, de amor pela família, de amor pelos filhos, de amor pelos outros. Hoje eu só amo a mim mesmo. Neocórtex. É toma lá da cá. Tá me dando algum retorno? Pode contar comigo. Agora, não vou fazer gracinha pra ninguém não, me desculpe, né? A pessoa mais importante da minha vida sou eu. E isso se chama egoísmo. Egocentrismo, que é exatamente o que a sociedade não quer. Individualismo, capacidade de só pensar em você. E se tem alguém que você pode ajudar, ou se tem alguém que você vai ter empatia, é alguém que possa também te ajudar, que possa te dar um retorno, que possa te fazer crescer, evoluir. Agora, ficar se associando, porra, que eu tenho que ajudar, que eu tenho que fazer caridade, é o caralho. Né? Isso é iluminação. Por isso que o príncipe Siddhartha abandonou mulher, abandonou filho, abandonou os palácios, Jesus abandonou os bens materiais, Jesus não tinha ideia de mulher, ideia de filho. As pessoas do neocórtex, né, viviam aqui. Só que as pessoas transformaram Jesus num Deus, né? Que ele nunca foi. Porque nunca existiu de fato, né? É uma metáfora. É uma metáfora de iluminação. Assim como Buda e assim como vários outros mestres ditos aí divinos. Não tem nada de divinos. É uma história para mostrar que quando a sua atividade cerebral muda de área, vai para o neocórtex, para a área mais crítica, mais racional, isso é iluminação. Então, gente, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, que já estamos chegando aí a quase 2.000 inscritos. Sua inscrição é importante para nós. Então, fui.